Nesse tutorial vamos ver como realizar a conexão do Node com o MySQL. Mas vamos começar do zero. Primeiro vamos instalar o MySQL, vamos ver como trabalhar com o MySQL através do prompt de comando, e em seguida como instalar e usar o Workbench para trabalhar com o MySQL de forma gráfica e, após ter instalado o MySQL, também o Workbench, vamos realizar a conexão do Node com o MySQL. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. O que vamos implementar nesse tutorial é o seguinte. Primeiro, vamos instalar o MySQL e em seguida colocar nas variáveis de ambiente. Colocando nas variáveis de ambiente, posso estar acessando através do prompt de comando. Acessei o banco de dados que foi instalado. Em seguida é apresentado alguns comandos, por exemplo, apresentar as bases de dados que tem no banco de dados, criar uma nova base de dados, criar uma tabela, inserir um registro e selecionar todos os registros de uma determinada tabela. Então isso vamos realizar no prompt de comando. Depois que apresentar como utilizar o MySQL no prompt de comando, vamos instalar o Workbench para poder trabalhar com o MySQL de forma gráfica. Vai ser apresentada uma introdução como trabalhar no Workbench. E em seguida vamos realizar a conexão do Node com o MySQL, portanto vamos conectar o Node com o MySQL e também vamos trazer o resultado. Vamos estar buscando através do MySQL registros em uma determinada tabela. Por exemplo, aqui eu busquei os registros na tabela usuário, ele trouxe o nome e o e-mail. Portanto, é isso que vamos implementar nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. Para começar, eu vou instalar o MySQL. Estarei pesquisando aqui no Google MySQL. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados, portanto, utilizamos ele para gerenciar o banco de dados e o MySQL utiliza a linguagem SQL. Estarei abrindo o site. O nosso objetivo é realizar o download do MySQL. Vou aqui em Download. Temos as versões pagas. Vou descer aqui abaixo, baixar a versão GPL. Clicando aqui, será aberta uma nova página. E aqui temos várias ferramentas. Primeiro, o MySQL, é esse que vamos estar realizando o download. Temos também o MySQL Workbench, que também vamos abordar, mas vamos começar pelo MySQL Server somente. Será aberta uma nova página. Aqui você pode selecionar qual é seu sistema operacional, Linux, Mac, no meu caso é o Windows, vou deixar o Windows e já posso estar clicando aqui para baixar o instalador. Em seguida tem o instalador, você vai baixar somente o instalador e tem aqui no qual você vai baixar o pacote completo. Esse instalador, você só baixa o instalador quando você começar a instalação, ao mesmo tempo que vai ser realizado a instalação, já vai ser realizado o download. No entanto, o recomendado é esse daqui. Eu já estarei realizando o download, você também já realize o download, mas ele vai solicitar para você fazer o cadastro. Mas você pode fazer ou não fazer, clicando aqui. Não obrigado, então eu estarei aqui não obrigado e já vai inicializar o download. Após ter realizado o download, em função de eu estar utilizando o Windows, eu simplesmente vou clicar aqui para começar a instalação. Em seguida, já estarei clicando em executar para começar a instalação. Em seguida, vai perguntar se você permite que o aplicativo faça alterações no seu PC. No meu caso, eu vou clicar sim. Próximo passo é a licença. Então, temos aqui a licença para utilizar o software. Estarei aceitando. Next. Aqui temos várias opções. O default, no qual vai instalar
o MySQL Server, que é no nosso caso, o Workbench, o MySQL para o Excel. No nosso caso, eu não quero tudo isso daqui, então eu vou selecionar esse daqui, porque eu somente quero o servidor MySQL. Aqui você tem o client, no qual ele vai instalar tudo exceto o servidor MySQL, full, que é o completo, ou customizar. Eu vou utilizar esse aqui que é mais fácil, no qual ele somente vai instalar o banco de dados MySQL. Next, para continuar, a versão que ele está instalando, execute para começar a instalação, instalação completa, next, em seguida next. Aqui eu não estarei realizando nenhuma alteração, também next. Aqui o tipo do banco de dados, vou deixar o padrão, a porta também vai permanecer a mesma, next, também next. Agora eu preciso colocar a senha, eu estarei colocando uma senha, você também, então no meu caso eu vou colocar de 1 até 6 e aqui eu estarei repetindo de 1 até 6. Você pode estar adicionando mais usuários, pois este usuário é o root e você pode estar adicionando novos usuários. Eu vou deixar somente o root mesmo. Next. Aqui temos para o MySQL ser inicializado sempre quando o Windows é iniciado. Eu vou deixar, você também pode deixar por enquanto, depois você altera, retira para não ser iniciado quando você inicializa o Windows, mas a princípio é recomendado você deixar. Next, execute, vai estar aplicando as configurações que foi determinado e finalizado as configurações para o MySQL. Portanto, eu já estarei finalizando. Finish. Next. Finish. Agora já temos o MySQL instalado. Agora eu preciso colocar o MySQL nas variáveis de ambiente. Portanto, eu vou em meu computador, em seguida no disco C, pois é no local que eu instalei o MySQL, arquivos e programas. Vou estar pesquisando por MySQL, está aqui o MySQL. Eu tenho o MySQL Server que foi instalado agora. Em seguida, vou no bin e dentro desse diretório eu tenho os executáveis. Vou estar copiando o endereço daqui, Ctrl C, em seguida retorno novamente meu computador, botão direito, propriedades, configurações avançadas, em seguida variáveis de ambiente e vou em path. Estarei colocando aqui no de baixo, path, editar, eu estarei agora acrescentando nova variável de ambiente, que vai estar no disco C, no diretório MySQL, MySQL Server e é o bin. Depois de ter inserido, OK, OK, em seguida OK. Agora que já instalamos o MySQL, já colocamos nas variáveis de ambiente, eu posso abrir o prompt de comando, e com o prompt de comando eu vou colocar o MySQL, em seguida "-h", estarei indicando onde está o banco de dados, está no meu próprio PC, então é localhost, em seguida qual é o usuário, root, e em seguida a senha, "-p". Ele vai solicitar agora a senha, eu coloquei a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, simplesmente coloco de 1 a 6 e consegui acessar. Importante, quando você instalar o MySQL, reinicie o computador. Ao reiniciar o computador, ele vai reconhecer todas as instalações que você realizou. Inclusive, ele vai inicializar o MySQL, porque lembram, durante a instalação eu falei para não desmarcar a parte lá de inicializar o MySQL quando o Windows é inicializado. Vamos ver agora quais são as bases de dados que há no nosso MySQL. Show Database, finalizar ponto e vírgula, Enter, e são essas bases de dados que tem, são as bases de dados padrões. Mas eu quero criar uma base de dados. Para isso, utilizo Create, em seguida, o que eu quero criar? Um database, uma base de dados, e essa base de dados vai ser chamada Selk. Enter para criar. Ele já executou a query, então conseguiu executar a query com sucesso e afetou somente uma linha, porque ele criou a base de dados. Vou colocar novamente, show database,
Agora sim, eu tenho a base de dados chamada Selk. Em seguida, eu vou estar acessando essa base de dados chamada Selk. Para isso, eu coloco o user e a base que eu quero acessar, a base Selk. Acessei a base de dados e ao acessar a base de dados eu vou estar criando uma tabela. Create Table, eu quero criar uma tabela, a tabela vai ser chamada de Users, vai ter as seguintes colunas. A coluna nome, que vai ser do tipo varchar, porque vai ser um texto de 220 caracteres. Então eu posso digitar 220 caracteres nessa coluna nome, vírgula. Vou acrescentar mais uma coluna, e-mail, e a coluna e-mail também vai ser um varchar 220. Vou poder digitar 220 letras no e-mail. Finalizo com ponto e vírgula. O que seria essa tabela? Eu vou abrir aqui um Excel e nesse Excel vamos simular como uma tabela trabalha. Primeiro vamos ter a coluna nome, conforme está no prompt de comando. E em seguida temos a coluna e-mail. Então, são essas duas colunas que estamos determinando. A coluna nome pode ter 220 caracteres e e-mail também. Por exemplo, aqui, César e o e-mail, cesar@selk.com.br. Em seguida, vou ter o segundo registro, Kelly, e o e-mail também, @selk.com.br. Ou mais um, e assim por diante. A função da tabela é salvar informações, @selk.com.br. Ou tivesse uma tabela produto, nome do produto e o preço do produto. Produto 1, notebook, 2, mouse, 3, teclado, e assim por diante. A função de uma tabela é armazenar informações. Eu quero criar, então, uma tabela users com a coluna nome, conforme eu apresentei, no máximo 220 caracteres, o usuário pode colocar nessa coluna, e-mail também no máximo 220 caracteres. Enter para criar a tabela. Vou ver agora quais são as tabelas que temos. Show Tables, ponto e vírgula, e já temos a tabela User. Tabela no banco de dados Selk é a tabela Users. Agora que criamos uma tabela, podemos inserir valores nessa tabela, conforme está aqui no nosso Excel. Eu quero inserir um nome e um e-mail. Para isso, eu coloco Insert, insira os valores, into, na tabela que criamos, nas colunas nome, vírgula, e a coluna e-mail. Em seguida, values, os seguintes valores. Primeiro, a coluna nome, esta coluna vai estar recebendo César. E a segunda coluna vai estar recebendo cesar@selk.com.br. Fecho parênteses, fecho a linha, ponto e vírgula. Vamos ver se eu vou conseguir inserir o valor, uma linha afetada. Agora eu vou verificar se tem dados nessa tabela. Para isso, coloco select, asterisco para selecionar todas as colunas, from da tabela users, ponto e vírgula, enter. Portanto, a tabela users tem um registro e esse registro tem o nome César e o e-mail cesar@selk. Então, aqui nesse prompt de comando, você pode ver outros comandos MySQL e ir treinando. Aqui eu só apresentei o básico, criar uma base de dados, acessar ela, criar uma tabela e inserir valores, mas você pode fazer update, delete e N funcionalidades. Mas o prompt de comando não é legal. Vamos começar a trabalhar com uma ferramenta para poder administrar o banco de dados através de um gerenciador e não através do prompt de comando. Vou pesquisar por MySQL Workbench. Já temos aqui o MySQL Workbench e temos aqui um resumo. MySQL Workbench é uma ferramenta para arquitetos de banco de dados. Então, o MySQL permite o desenvolvedor que gerencie o banco de dados de forma visual. É isso que queremos. Queremos poder manipular o banco de dados de forma visual. Em seguida, em Download,
Em Download, eu vou descer aqui no final para baixar o GPL, versões GPL. Temos aqui a parte do MySQL Server. Eu quero é o MySQL Workbench. Estarei clicando aqui em Download e já posso estar selecionando qual sistema operacional, no meu caso é o Windows. Em seguida vou em Download. Vai solicitar para fazer o login ou cadastro. Eu não vou realizar no momento, eu simplesmente vou baixar. Baixou o instalador. Após ter baixado, em função de eu estar utilizando o Windows, simplesmente clico sobre o mesmo e vou começar a instalação. E temos aqui que ele vai estar instalando o Workbench 8.0, que seria a versão atual. Next, está apresentando em qual local ele vai estar instalando, no diretório MySQL, MySQL Workbench. Acessei esse diretório, eu já tenho o MySQL Server 8.0 e o Workbench, a versão antiga, que era 6.3. Eu estarei instalando agora o Workbench 8.0. Next. Eu vou instalar o completo. Next. Next. Install. Vai inicializar a instalação. O Windows vai perguntar se eu desejo permitir que esse aplicativo faça alterações no meu dispositivo. Sim, eu vou querer que ele seja instalado. O Workbench está sendo instalado e a instalação já está finalizada. Eu quero que seja aberto o Workbench agora? Sim, então eu vou deixar aqui pré-selecionado para ser aberto. Abriu o MySQL Workbench, ele está apresentando quais são as conexões. Eu tenho uma conexão com o usuário root, que está no PC, no mesmo computador, localhost, na porta 3306. Já estarei abrindo esta conexão. Ele está solicitando a senha, que é, no meu caso, 123456. Eu vou salvar a senha, ok. Em seguida vou aqui em esquemas e temos a base de dados chamada Celc, que foi criada anteriormente através do prompt de comando. Temos as tabelas. Qual tabela? A tabela Users. Somente temos essa tabela. E essa tabela Users, vamos ver quais são as colunas que possui: nome e e-mail. Vou clicar aqui para poder trabalhar com essa tabela, fechar algumas coisas, clicando aqui. Então, a tabela Users tem a coluna nome, varchar 220, e a coluna e-mail 220. Estarei alterando aqui a coleção, então a coleção vai ser UTF-8 e aqui UTF Unicode CI e estarei aplicando. Está apresentando o que eu estou alterando, aplicar. Então podemos ver que agora eu posso trabalhar de forma gráfica. Vamos criar aqui uma nova tabela, botão direito, Create Table, e vou estar criando agora uma tabela chamada Contas, underline, pagar, com S no final, pagars. Vai ter a coluna ID, e a coluna ID vai ser chave primária, primary key, não nula e auto-incrementa. Em seguida vamos ter o nome da conta, vai ser um varchar 220 e também vamos ter valor, que vai ser um double. Em seguida, aplicar. Está apresentando a instrução SQL, conforme já fizemos no prompt de comando. Create table. Vamos ver no prompt de comando como foi criado. Create table, a tabela users. Vamos ver aqui. Create table, a tabela contas a pagar. Aqui tem a coluna ID, que não pode ser nula e auto-incrementa. No nosso caso, não foi colocado. Em seguida, nome, varchar 220. Vamos ver no nosso caso, eu coloquei varchar 220 também. Aqui foi colocado e-mail, varchar 220, e aqui o valor é um double. Somente eu coloquei aqui que a coluna ID é chave primária. Então, agora simplesmente aplico e vai estar criando esta tabela. Temos aqui a tabela contas a pagar. Portanto, estou apresentando a segunda forma de trabalhar com o banco de dados. A primeira foi através do prompt de comando e agora utilizando o Workbench, que seria uma interface gráfica. Você que vai escolher qual forma
que mais adapta-se. Também vou alterar aqui para UTF-8. Nesse caso vai ser UTF-8 Unicode CI, aplicar, apresentando a query, aplicar. Eu vou estar alterando para o banco de dados, então Celc, configurações, e vou estar selecionando o UTF-8, em seguida Unicode CI e aplicar. Vai estar alterando para o banco de dados inteiro, aplicar, finish. Vamos implementar a conexão com o banco de dados, conectando o nosso projeto com o banco de dados criado anteriormente. E para isso eu preciso instalar uma extensão MySQL. Portanto, no prompt de comando, eu vou pausar, Ctrl C, para pausar o NoDaemon. Primeiro eu vou criar o arquivo de configuração, já temos o packet lock, mas agora eu preciso criar o packet, portanto, coloco npm, em seguida init. Agora ele vai apresentar os atributos que eu devo preencher. O nome do pacote, ele pegou o nome do diretório, node_js_cell, que eu vou deixar este mesmo, somente vou dar um enter. Versão 1.0, ele está dando a sugestão do 1.0, vou deixar essa sugestão. Description vai ser a descrição curso Node, em seguida qual é o arquivo raiz, aqui ele está apresentando o app, no nosso projeto é app, sim, correto, a raiz é o app, estarei deixando o app, teste de comando, este comando, git vou deixar em branco, palavra-chave, keywords também em branco, autor César, licença, vou deixar essa daqui mesmo, está apresentando o código-fonte do arquivo que ele vai criar, name node.js_cell, que é a versão, descrição, o arquivo raiz, dependência, ele encontrou o Express, que já temos instalado, temos o script de teste, o autor e a licença. Eu quero criar, sim, portanto ele vai criar agora, podemos observar, ele criou o packet JSON, e para conseguir realizar a conexão com o banco de dados MySQL, eu preciso instalar uma extensão. Vamos ver a extensão que eu vou estar instalando. Vou pesquisar por npm, em seguida abrir o site do npm e vou pesquisar o pacote MySQL, drive para o MySQL. Então é esse mesmo que eu preciso. Vamos ver como instalar. Temos aqui instalar. E para instalar eu utilizo essa instrução, npm install MySQL, colo aqui, vou colocar --save para salvar no packet. Enter para começar a instalação. Finalizou a instalação, agora eu já posso começar a utilizar. Vou agora no nosso projeto e posso estar incluindo. Estarei abrindo o app. E aqui no app que eu vou criar a conexão. É claro, não deve ser colocada aqui, mas no decorrer das aulas vai ser alterado. Conexão com BD, banco de dados, MySQL. Primeiro eu crio uma constante chamada MySQL e vou incluir, require, a extensão que instalamos agora, a extensão MySQL. Já está apresentando aqui o MySQL. Vamos executar para ver se ele não vai apresentar nenhum erro. Colocar novamente NoDaemon app.js. Não apresentou erro nenhum. Vamos ver aqui se conseguir acessar novamente. Ok, consegui acessar o index com sucesso. Quer dizer que está funcionando a inclusão que fizemos aqui do MySQL. E vamos agora realizar a conexão. Vamos retornar novamente aqui no npm MySQL e temos a parte da introdução. Incluir, já incluímos. Agora eu preciso realizar a conexão. A variável conexão vai estar recebendo as credenciais de conexão. Eu vou copiar daqui mesmo, copio e vou colar aqui. Vamos entender cada parte. Crio uma variável. Eu vou pegar alterar, não vai ser variável, vai ser uma constante para não poder alterar o valor que estiver dentro desta variável. Então, esta constante vai estar recebendo MySQL
esse MySQL que tem cópia da extensão, e temos o Create Connection, que vai estar recebendo as credenciais. Qual é o host? Localhost. Qual é o usuário? O usuário é root. Ele vai apresentar um erro, logo vamos corrigir, porque se eu seguir o padrão conforme está aqui, ele vai apresentar um erro, então eu vou apresentar como corrigir esse erro, e esse erro está em função do MySQL a partir da versão 8. Caso seja o seu MySQL anterior à versão 8, você não vai ter problema, porque a instalação que realizamos, vamos ver aqui a instalação que foi realizada, disco C, arquivos, vou no MySQL e aqui dentro do diretório MySQL eu tenho MySQL Server 8.0. Então esse erro apresenta a partir do 8.0. Senha 123456 e a base de dados chamada Selk. Coloquei conforme está aqui, posso estar criando a conexão e buscando os dados no banco de dados, mas eu quero uma coisa mais simples. Vamos descer aqui que temos uma mais simples. Ele vai pegar a variável conexão, vai realizar a conexão, eu vou criar uma função para receber o erro. Caso tenha algum erro, não conseguiu realizar a conexão com sucesso. Caso não tenha nenhum erro, vai apresentar a mensagem conexão realizada com sucesso. Copio essa instrução, já expliquei o que a instrução faz, então simplesmente estarei colando ela aqui abaixo. Variável connection, connection é a mesma aqui abaixo também, connection. Vamos tentar executar agora, inclusive ele já apresentou um erro aqui, porque eu não pausei o NoDaemon. Se eu der um pause, Ctrl C, estarei pausando. Vou pegar agora o NoDaemon para apresentar para vocês que ele vai apresentar um erro. Ele está informando que eu preciso fazer o upgrade do MySQL. Mas por que eu vou fazer o upgrade se eu instalei recentemente? Então eu preciso criar um novo usuário. Eu vou pausar aqui o servidor, vou abrir um novo prompt de comando, e neste prompt de comando, primeiro eu vou acessar o MySQL. E para acessar, eu utilizo o MySQL, e em seguida "-h" para indicar o servidor. No meu caso, o servidor está no localhost, portanto, somente localhost. E em seguida, "-u" para indicar o usuário. Meu caso é o root. E em seguida, "-p" para indicar o password. Vai pedir a senha. A senha que eu havia colocado é 123456 durante a instalação do MySQL. E agora eu preciso criar um novo usuário. E para criar esse novo usuário de banco de dados, eu coloco Create User. Eu quero criar um novo usuário. Agora eu atribuo o nome do usuário, selk1, em seguida arroba localhost. Estarei colocando o nome entre aspas simples e o local também aspas simples. Em seguida identified with, em seguida MySQL underline needed underline password by. Agora sim vou indicar a senha. E a senha que eu estarei colocando vai ser 123456. Finalizo com ponto e vírgula. Portanto, eu estarei criando um novo usuário chamado selk1 com a senha 123456. Ok, então agora eu já criei este usuário. Eu vou colocar este usuário selk1. Vamos colocar aqui, o usuário é selk1 e a senha 123456. Salvar. Vou executar novamente o servidor, NoDaemon app.js, vamos ver o que vai ocorrer. Executou, somente ele apresentou um erro. Acesso negado à base de dados chamada Selk. Portanto, este usuário não tem acesso à base de dados chamada Selk. Eu vou precisar agora dar a permissão. Então, eu vou novamente no prompt de comando com acesso ao MySQL, e vou liberar a permissão. Coloco a palavra reservada
grant, conceder, ao, todos, privilege, que seria privilégios, conceder todos privilégios, on, asterisco, ponto, asterisco, ponto, asterisco, to, para quem? Agora sim eu vou colocar o usuário. Selk, one, arroba, o servidor localhost, finalizo com ponto e vírgula. Portanto, vou liberar todos os privilégios para este usuário. Vamos ver. Executou com sucesso. Agora sim, vamos ver. Aqui ele executou o Node. Vou dar um pause, Ctrl C, vou pausar o Node e vou executar novamente. Coloquei app.js e conectado, conexão realizada no ID 35. Portanto, eu consegui realizar a conexão com sucesso. Mas eu quero ter certeza que eu estou conseguindo realizar a conexão com sucesso, porque anteriormente, lembram que já criamos um usuário. Acessando o Workbench, eu tenho a tabela Users. Acessando aqui a tabela Users, temos este usuário, César, e o e-mail cesar@selk. Portanto, eu vou criar este select para selecionar os usuários. Vamos então no nosso editor e vou aqui abaixo da conexão, pegar novamente a nossa variável que possui a conexão, connection, ponto. Eu quero executar o quê? Eu quero executar uma query. E esta query vai ser a mesma query que o Workbench está apresentando, select, selecione, asterisco para selecionar todos os dados da tabela from da tabela users, sendo essa tabela que eu quero selecionar, users. Essa tabela users que possui este registro somente por enquanto. Em seguida, vírgula, vou criar uma função, function, e essa função primeiro vai ter o erro, em seguida o resultado, linhas, fields. Abro aqui e agora eu posso estar verificando. Caso ele conseguiu buscar os dados, vai estar imprimindo. Se a nossa variável erro for diferente de true, quer dizer que não teve nenhum erro, aí sim vai acessar este if e neste if eu vou dar o console.log, colocar resultado. E o resultado está na variável linha. Ponto e vírgula. Agora, se não, else, ele não conseguiu buscar no banco de dados. Eu vou colocar console.log, erro, ao realizar a consulta. Vamos testar agora se ele vai trazer os usuários. Está rodando o nosso Node? Sim, está rodando o nosso Node. Realizou a conexão com sucesso e trouxe o resultado. Podemos ver resultado, nome César, e-mail cesar@selk. Legal, então estamos buscando já no banco de dados. Fizemos um simples select para apresentar para vocês que realmente está funcionando a conexão. Além de verificar que a conexão foi realizada com sucesso, também buscamos o registro no banco de dados. Eu vou apagar aqui algum código, somente deixar o de conexão, porque vai estar disponível para vocês realizar o download do código-fonte e vou deixar somente a conexão aqui para não confundir. Então, vou excluir aqui o source. O source eu estarei excluindo, somente deixo o app e estarei criando um novo arquivo com as instruções. Então, este arquivo com as instruções, vou colocar as query do SQL. Como acessar o MySQL através do prompt de comando, como criar usuário, conforme foi utilizado na aula, liberar as permissões, que foi utilizado essa instrução, e depois liberar as permissões e executar esta query. No nosso caso, não foi executado. Agora que já realizamos a conexão com o banco de dados, também já trouxemos um usuário, vamos finalizando o nosso tutorial e no próximo continuamos. Por hoje é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal clicando na foto abaixo e também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso, combinado?